meus amigos do Covil Rubro Negro, tudo bem com vocês? Aqui no Maracanã, o Flamengo dispara a maior goleada do Campeonato Carioca, 8-0 para cima do Madureira, mas não foi suficiente para acalmar o torcedor não, muito pelo contrário. Antes de falar sobre mais essa pelada braba, eu preciso lembrar você que já está disponível o clube de membros aqui do Covil Rubro Negro. Tem 3 opções para você escolher, R$ 2,99, R$ 6,99, R$ 14,99 por mês, cada uma com seu nível exclusivo de vantagens. Por exemplo, você tem um grupo de WhatsApp onde você troca ideia com outros membros espalhados pelo planeta Terra e fica sabendo em primeiríssima mão as notícias do mais querido do Brasil. A escalação sai primeiro lá. Tem também emojis exclusivos para usar em qualquer uma das lives do Covil, um selinho que mostra quanto tempo você colabora com o canal que mais cresce no YouTube, vídeos que chegam primeiro para quem é membro, vídeos que só quem é membro consegue ver, sorteios exclusivos, então não perde mais tempo. Clica já no Seja Membro, escolhe o plano que cabe melhor no seu bolso e venha fazer parte desta família. E vamos falar semifinal do Campeonato Carioca, jogo 2. Você se lembra, na semana passada, jogo de ida, o Mengão venceu por 3-0, portanto estava absolutamente tranquilo, era só não tomar uma goleada do Madureira que estaria classificado. Você está vendo aqui atrás de mim, tem jogadores que entraram ao longo da partida que estão fazendo treinamento, estão fazendo uma correria depois do jogo. Para essa partida entramos com muitos desfalques, muito em função do que aconteceu no jogo de quinta-feira contra o Lanús, aquele vexame na Recopa Sul-Americana. O Flamengo jogou 120 minutos debaixo de muita chuva e jogadores chegaram extenuados, acabaram sendo vetados. Já no sábado o Flamengo tinha anunciado que alguns jogadores não atuariam. Caso do Bruno Henrique, por exemplo, o Jorginho, o próprio Pulgar também reclamou de dores musculares, o exame não apontou lesão, mas ele foi poupado de qualquer forma. Léo Pereira também não atuou no jogo e o Arrascaeta não foi relacionado. Todos esses jogadores aí passaram a segunda-feira treinando no CT Jorge Elal e estarão disponíveis certamente nos próximos jogos da temporada. O Flamengo ele também teve o desfalque do Saúl, que se recupera de cirurgia. O espanhol já está sem imobilização, já está progredindo no seu tratamento da cirurgia que fez no começo do ano. Quem sabe lá em maio esteja de volta aos gramados rubro-negros. E o torcedor que ficou, veio aqui para o Maracanã, está protestando, está aproveitando o momento para gritar, para xingar, extravasar. Teve protesto no sábado lá na frente do CT, o torcedor veio para o Maracanã muito injuriado e não dá para tirar a razão do torcedor. Claro que a gente não defende agressão, a gente não defende jogador sendo ameaçado, mas o clima não estava bom. Felipe Luiz segue muito pressionado e ganhar o Carioca virou obrigação. O que eu mais ouvi aqui chegando na tribuna de imprensa nessa segunda-feira foi: olha, tá parecendo Vitor Pereira, porque de fato em 2023 a gente chegou com centenas de competições para disputar e perdemos tudo: Carioca, Taça Guanabara, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil, e o Felipe Luiz com aquele timaço que ganhou tudo em 2025 não está fazendo esse time jogar em 2026 e segue muito pressionado. Claro, não é hora de demitir o Felipe Luiz, longe disso, mas o torcedor já no último jogo estava muito injuriado com o que viu, o desempenho em campo não estava agradando a magnética. E para esse jogo, na véspera do Natal rubro-negro, nessa terça-feira, dia 3 de março, nosso rei Zico faz mais um aniversário, o Flamengo foi então escalado com uma equipe meio reserva. Andrew no gol, Emerson Royal na lateral direita, Léo Ortiz e Vitão formando a dupla de zaga e Alexandro na lateral esquerda. Meio campo com Everton Araújo, De La Cruz e Carrascal. E lá na frente Lucas Paquetá, Everton, Cebolinha e Pedro. Ou seja, dá para dizer que o ataque é titular. Basicamente é isso, Do meio para trás, poucos jogadores titulares começaram jogando contra o Madureira. O Flamengo já começou abrindo o placar logo aos 4 minutos do primeiro tempo, uma jogada na área e o Lucas Paquetá fez de cabeça numa cobrança de escanteio. O lance teve que ser analisado pelo VAR, a arbitragem anulou em campo, mas depois devolveu o gol ao Mengão. E aí
4-0 no agregado, né? 3 na ida, 1 na volta, virou jogo treino ali. Com 5 minutos de jogo, a parada já estava resolvida. Os times começaram a se poupar um pouco, o Madureira saiu para o jogo, não tinha o que fazer, tomou 3-0 no jogo de ida, se segurando, se retraindo todo no campo de defesa, não tinha o que fazer, era ou sair para o jogo e tomar goleada ou ficar encolhido e tomar goleada do mesmo jeito. O Flamengo fez mais de novo com o Lucas Paquetá, a partir de uma roubada de bola e ele finalizando aos 22 do primeiro tempo. Então dá para dizer, bem-vindo de volta, Paquetá, finalmente você estreou, não foi contra o Real Madrid, não foi contra a Inter de Milão, mas 2 gols numa partida, finalmente saiu a zica do Paquetá, que estava perdendo muita bola, proporcionando muitos gols aos adversários em vez de ele acabar marcando. Poucos minutos depois do segundo gol do Paquetá, o Wallace Camilo, camisa número 10 da equipe do Madureira, foi expulso direto, depois de uma entrada dura em cima do De La Cruz, mais uma vez intervenção do VAR para que esse cartão vermelho direto acabasse saindo, e aí 5-0 no agregado, um jogador a menos, é óbvio que o Madureira não ia fazer absolutamente nada para cima do Flamengo, e o Flamengo estava ali babando, sedento por sangue, sedento por mais alguns gols. Conseguiu aos 32 com um gol contra, um golaço contra, cruzamento na área, que o zagueiro do Madureira fez questão de jogar contra o próprio patrimônio. E ainda teve tempo para o Pedro marcar o primeiro dos seus 4 gols da partida, ainda no primeiro tempo, no apagar das luzes da etapa inicial. No segundo tempo, o Pedro viria a marcar um gol aos 2 minutos, outro aos 3 minutos e depois, um pouquinho mais para frente, aos 22 do segundo tempo, o nosso camisa 9 deixou o seu 4º gol na partida. Não me lembro de outro jogo em que ele tenha marcado 4 de uma vez. Já vi o Pedro marcar 3, agora 4 realmente não me lembro. Antes do 4º gol do Pedro, ainda teve alterações do Flamengo, né? O De La Cruz, mais uma partida muito apagada do uruguaio, saiu aos 10 do segundo tempo para a entrada do Luiz Felipe, cria da base, né, garoto do Ninho, e o Luiz Araújo entrou na vaga do Carrascal. Isso aos 10 do segundo tempo. Depois, aos 22, saiu o Everton Cebolinha para a entrada do Samuel Lino, que viria a fechar a goleada, marcando nos acréscimos do segundo tempo. Antes do Samuel Lino marcar o seu gol, aos 39, saiu o Everton Araújo e o Léo Ortiz para as entradas de outros 2 garotos do Ninho, o Alacian e Daniel Silva. O torcedor rubro-negro, que ensaiou uma lua de mel, cantou muito ao longo da partida, cantou samba, cantou que domingo é guerra, cantou muito para incentivar o time, mas apito final foi time sem vergonha, foi xingamento, dizer que para jogar no Mengo tem que ter disposição, e isso que você está ouvindo aqui. Jogadores estão treinando depois do final da partida e ainda assim o torcedor está na bronca, está gritando, está insatisfeito com o que está vendo. Então, Felipe Luiz e esse elenco vão ter que fazer muito mais para tirar a bronca do torcedor pelas 2 derrotas em competições, em recopas, né? Na Supercopa do Brasil e também o vexame, o papelão feito contra o Lanús. Próximo jogo, você já sabe, domingo aqui mesmo no Maracanã, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, Fluminense e Flamengo às 18 horas, horário de Brasília. É um aperitivo para a volta do Brasileirão. Flamengo que volta a campo no Brasileirão no meio da semana que vem contra o Cruzeiro. É isso, meus queridos. Um grande abraço a todos. Domingaço tem Fla-Flu e você vai curtir absolutamente tudo aqui no Covil Rubro Negro. Você que está acompanhando na terça-feira, Feliz Natal e vida longa ao nosso grande rei Zico. Grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Você está no canal Covil Rubro Negro, o canal que mais cresce no YouTube. Ainda não é inscrito no canal? Pois é, aproveite. Inscreva-se já. Curta os nossos vídeos e não deixe de acionar o sininho das notificações para você ficar sabendo de tudo que rola aqui no canal. E não deixe também de seguir a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também no TikTok. É o Covil Rubro Negro, o canal que mais cresce no YouTube.